Olá, amiguinhos! E hoje é um novo dia em Estocolmo, na Suécia. Teremos mais aventuras. Esse é o nosso convidado especial de novo, de hoje. É o Disco. Como você tá, Pacutuxo? Ele é um Whippet, como você pode ver, ele foi feito para corridas. Essa aerodinâmica, esse físico de corredor, essa estética absolutamente incrível para a corrida. Levando o Disco para a sua caminhada matinal no parque. O Disco é muito comportado e toda vez que ele vê um cachorro, ele simplesmente deita no chão. Ao invés de latir ou sair correndo para cima do cachorro. É muito ponchinho, né? Muito ponchinho. Pega a bola! Sai daqui, Disco! Disco! Muito bem! Aqui em Estocolmo, como em várias outras cidades na Europa, eles têm esses patinetes elétricos. Esse daqui é da Lime, mas tem de várias outras empresas, Tier, tem várias outras marcas que fazem eles também. Qualquer pessoa pode usar, você instala o aplicativo e aí você adiciona, né, o seu cartão de crédito e ele usa GPS e ele vai rastreando a distância, o tempo que você usou. E aí ele te cobra dependendo do quanto você usou. Ele é bem legal, ele vai numa velocidade boa, eles recomendam que você use capacete, mas a maioria das pessoas não ouve a recomendação. Mas é bem interessante, é bem legal. Você pode ver que tem várias pessoas que o usam para passear pela cidade e você pode simplesmente, depois que você terminar de usar, estacionar eles em qualquer lugar. Tá vendo? Esse daqui é uma outra marca. Eu não sei com relação a preço, se é muito diferente o preço de uma marca para outra. Eu acredito que seja mais ou menos parecido. E você só usa pelo tempo que você só paga pelo tempo que você utilizou. E quando você instala o aplicativo deles, você consegue localizar, eles mostram um mapa e aí a localização de todos os patinetes, onde tem um mais próximo de você. A gente está na ilha de Djurgården. Eu não faço ideia como pronunciar, vocês perdoem o meu sueco, mas nessa ilha, ela é onde ficam vários museus. Vocês podem ver aqui o Vasa Museum, Museum Fagen, cadê o outro? Tem o ABBA Museum, que é exatamente isso, é um museu dedicado à banda ABBA. Street Museum. É uma maravilha. O Vasa é um navio de guerra sueco que foi construído por volta do século XVII. Ele afundou na sua inauguração, passou 300 anos no fundo do mar e aí ele foi encontrado, recuperado e virou um museu.
separada para grupos. E aqui nessa parte você pode comprar o seu próprio ticket. Ele te dá um recibinho. Aí o ingresso para adultos é mais ou menos umas 3 libras. A iluminação aqui é muito fraca, eu imagino que seja para preservar a estrutura do navio, mas você consegue ver, é navio à beça. Aqui eles têm, quando você compra o ingresso, eles te dão um tour guiado que é em sueco e eles têm em inglês também. O em inglês é a cada meia hora. E aí a moça disse para eu esperar perto do sinal, aqui perto da janela. Eu estou procurando o sinal, que sinal? Era esse sinal. É tão escuro aqui, isso não é tão pequeno, que eu fiquei uma meia hora andando para cima e para baixo procurando o bendito sinal. Enfim, esperamos, daqui a uns 10 minutos deve começar o tour. Que aqui numa descrição ele diz que o navio ele tem essa estátua com os querubins como um símbolo da paz e não um navio de guerra. Querubim simbolizando a paz no navio de guerra. Sensacional. Eu super recomendo quem puder fazer a visita guiada. Eles têm uma em inglês a cada meia hora e dura mais ou menos uma meia hora. O guia ele te leva em volta do navio, explica a história do navio, como foi construído, qual o propósito dele. E é uma história bem interessante. Ele foi construído como um navio de guerra. Ele foi uma ideia usada para a época. Ele tem, não sei se você consegue ver, tem 2 fileiras, uma fileira inferior e outra superior com canhões. Existiam alguns navios desse tipo na época, mas não como esse, porque ele é mais alto e ele é mais estreito do que os outros, justamente para ele ser mais ágil e conseguir ultrapassar e derrubar os outros navios. Uma coisa interessante que o guia explicou é que, na verdade, a ideia deles não era tanto destruir o navio inimigo. Eles queriam, basicamente, inutilizar de uma certa forma, mas para tomar o navio, porque como eles custavam muito dinheiro e demoravam muito para serem construídos, era melhor para eles, na época, vencer o oponente e tomar o navio deles do que simplesmente destruir e afundar. Então o que eles faziam? Eles tinham diferentes tipos de munição nos canhões. Então quando eles disparavam, ele destruía uma parte da madeira e as farpas podiam oscilar entre 18 centímetros até 1 metro, atingiam as pessoas dentro do navio. E a ideia não era matar, porque se eles estão mortos, deixam os corpos para lá e continuam o que eles estão fazendo. Mas eles queriam somente ferir para aí os companheiros de navio terem que ficar ocupados tentando ajudar e tentando cuidar dos feridos. E aí eles conseguiam vencer e tomar o navio. É uma abordagem bem interessante. Outra coisa interessante que o guia estava explicando é que como o navio ele teve que, obviamente, ser restaurado, você pode ver a diferença na cor da madeira. Então, todas as partes
que tem a madeira de cor mais clara, como esse querubim com a cortina aqui, são as partes novas que foram restauradas. E aí a madeira escura são partes originais do navio. O museu tem 4 níveis que foram construídos em volta do navio para você poder observar de alturas diferentes. E o navio é tão grande e o museu foi construído em volta dele, com as paredes tão próximas, que é difícil encontrar um ângulo que você consiga mostrar ele todo. É muito, muito grande. Outra estratégia que eles utilizavam, além dos canhões com munição para destruir partes do navio e atingir os marinheiros a bordo, era lançar, ao invés de uma bola de canhão, eram correntes pesadas de navio, mirando os mastros principais. Assim, você conseguindo derrubar o mastro, você evitava que o navio conseguisse hastear as velas e sair. Essa parte, esse detalhe do navio é que é o diferencial. Você vê essas janelinhas aqui, esse era o espaço onde os canhões ficavam. Então, um dos diferenciais desse navio era justamente ter 2 fileiras em cada lado do navio para poder ter mais canhões e aí infligir mais dano aos navios inimigos. Na exposição eles também têm alguns exemplos de reconstrução do rosto de parte da tripulação do navio, com base no que foi encontrado do esqueleto e restos mortais. E aqui eles explicam como é que foi o passo a passo para essa reconstrução. É estranho olhar essa exibição porque as reconstruções elas são bem realistas, então realmente parece que eles estão olhando pra gente, mas enfim. Aqui nos detalhes eles dão nomes, eu não sei se eles criam nomes ou eles têm alguma base para dizer realmente o nome dessa pessoa que eles estão reconstruindo. E aqui diz que Johann tinha mais ou menos entre 45 e 50 anos de idade e ele tinha 1,60 m de altura. Fragmentos de alta qualidade de algodão sugerem que ele era um homem de alto escalão, que ele teve uma vida dura e diz que com base no esqueleto, a bacia dele parece que foi esmagada e provavelmente ele mancava. Então, ou seja, com base no esqueleto e outros vestígios, eles conseguem dar várias informações a respeito da tripulação. O navio demorou 1 ano e meio para ser construído. Ele navegou por cerca de 25 minutos até ele afundar. Historiadores dizem que na inauguração do navio a tripulação foi permitida trazer familiares a bordo. Então, infelizmente, eles acreditam que cerca de 30% a 40% da tripulação faleceu quando o barco afundou. Como ele foi construído para ser um navio de guerra, e eles estavam fazendo uma demonstração nessa primeira viagem do navio, eles dispararam todos os canhões, só que o nível da água
Como o barco ele era muito estreito e muito alto, e dispararam todos os canhões. O navio ele inclinou um pouco e aí, como todas essas portas de um dos lados estavam abertas para deixar os canhões atirarem, a água entrou por essas portas e aí acabou afundando o navio por causa disso. Então foi uma combinação de vários fatores, a estrutura dele, larguras, dimensões, o material com que ele foi feito também, ele foi feito com carvalho, que é uma madeira bem pesada. Não somente isso, né, mas uma série de fatores fez com que a viagem inaugural dele, infelizmente, acabou sendo um desastre. Dentro do museu eles têm um mini cinema também, onde eles passam um filme que dura mais ou menos uns 20 minutos, que também conta mais sobre a história do navio. El constructor de barcos Henrik Hybertsson y su hermano Arendt de Schrott. Era uma empresa familiar em la que a esposa sueca de Henrik... Aqui você pode ver um modelo do Vasa. O tamanho original dele, ele tem cerca de 50 metros de altura, 70 de comprimento e 12 de largura. O interessante do navio é que, como ele foi construído no período barroco, ele é totalmente decorado com esculturas. Ele tem cerca de 700 esculturas por todo o navio. E é interessante de pensar que mesmo um navio de guerra na época era tão decorado assim. O Vasa foi construído em 1 ano e meio, ele navegou por 25 minutos, ficou naufragado por 300 anos. Foi descoberto, restaurado e hoje ele é uma das atrações mais visitadas em Estocolmo. Uma coisa engraçada nos banheiros públicos de Estocolmo é que, não sei se em todos os lugares, mas em alguns lugares, os banheiros são mistos, ou seja, você vai ver aquele símbolozinho de o bonequinho homem e mulherzinha e qualquer pessoa pode entrar. E aí dentro eles têm as cabines com a porta, tudo fechadinho, que não dá pra ver nada dentro, mas tem homens e mulheres lá dentro. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que 98% do navio é original. É muito impressionante, cara, considerando que ele é do século XVII. Ficou submerso por 300 anos, ele está extremamente bem preservado. E esse foi o nosso passeio no Vasa Museum. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um passeio bem interessante, muito educativo. Agora vamos fazer um outro passeio, não tão educativo, mas extremamente divertido.